Olá pessoal, é o professor Gilson com mais uma videoaula. Nessa oportunidade nós vamos estar tratando aí do conteúdo que dá base para você responder a quarta atividade valendo visto aqui do nosso primeiro bimestre, que são as medidas nos lugares remotos. Então isso a gente encontra aí no nosso livro didático. No final desse texto tem uma atividade, eu vou estar dando instruções de como resolver essa atividade. Então vamos ao texto. Como de praxe, vamos fazer a leitura conjunta. Esse texto está na página 16 do livro didático, aí no recorte também que eu providenciei para vocês. O título é esse aqui, As medidas nos lugares remotos. Quer dizer, nesse texto nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas que são medidas em lugares distantes aí da Terra. E ele começa aqui, ó, lembrando que essa informação, essa notícia, ela foi publicada aqui no jornal Folha de São Paulo, de 26 de novembro de 1999. Aí o título é esse aqui da reportagem, né? NASA procura garantir nova missão em Marte. Então já dá para a gente ter uma ideia do que se trata o texto, né? E ele começa dizendo o seguinte, ó, depois da falha, a NASA procura garantir nova missão a Marte. Menos de 3 meses depois de uma missão mal sucedida a Marte, a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, tem em frente um desafio maior. Em 3 de dezembro, ela deverá fazer com que a sonda pouse perto do Polo Sul do nosso planeta. Vocês depois façam essa leitura aí completa, mas eu quero destacar só valores aqui, ó. Em 23 de setembro, outra sonda que rumava a Marte, custou 125 milhões, foi destruída a se aproximar do planeta. Interessante que ele fala aqui sobre a destruição de uma nave, e aqui abaixo ele vai dizer qual é o erro, qual foi o erro que provocou essa destruição. Então ele diz assim, ó, isso aqui nos interessa por conta das unidades de medida. A causa do acidente foi um erro de conversão de medidas. Opa, olha aí, um erro de conversão de medidas. É isso que nós vamos estudar aqui, ó. Ou seja, a sonda recebeu suas informações no sistema métrico decimal para realizar uma tarefa que existia valores em unidades britânicas. Quer dizer, o processador da sonda ele estava calibrado em unidades britânicas e ele recebeu informações do sistema métrico decimal. E devido a esse erro de conversão, a nave falhou e explodiu, né? Ela estourou, se desintegrou na atmosfera de Marte. Então veja só, quando se trata de sistema métrico decimal, que inclusive é o sistema que nós usamos aqui no Brasil, para medir comprimento você usa metro e para medir a massa você usa quilograma. Já no sistema de unidades britânicas, metro, lá se usa pé. E quilograma, que o que mede a massa, lá se usa libra. Então, nós vamos estudar esse conteúdo aqui, um pouco de conversão. Só antes de nós continuarmos aqui, o conteúdo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma tabela de conversões que você tem aqui no navegador de internet. Então, como eu uso o Safari, eu vou procurar aqui o Google. Então você vai digitar no Google assim, ó, conversor de medidas. E o Google ele tem esse recurso dentro dele. Olha só, aqui no Google eu tenho as grandezas, veja só, eu tenho armazenamento de dados, comprimento, consumo de combustível, energia, frequência. Então eu tenho várias grandezas. Por exemplo, aqui eu estou destacando comprimento. Então, de comprimento, eu vou pegar aqui de pé. Então eu quero transformar um pé em centímetros. Para saber quanto que equivale. Então aqui, ó. Um pé equivale a 30,48 centímetros. Veja só, para nós termos uma visão do que está se falando aqui,
30,48 centímetros é quase meio centímetro maior que uma régua. Então, quando se fala a medida de um pé, que essa unidade de medida é usada nos Estados Unidos, na Inglaterra, mais precisamente, a medida quando ele disser, olha, essa mesa mede 2 pés, então é 2 vezes esse valor aqui, ó. Entendeu? Então, pé não é esse pé que a gente pisa com ele no chão, não, que eu estou falando em pé como unidade de medida, que é utilizada na Inglaterra. Então, lá, em vez de usar centímetros, eles utilizam pé. Então, 2 pés, 3 pés, 4 pés de comprimento. Então, um pé equivale exatamente a 30,48. Ou seja, um pé é maior que uma régua, pouca coisa, né? Outra unidade de medida que se utiliza nos Estados Unidos é a jarda. Olha aí. Então, vamos ver quanto mede uma jarda. Olha só, uma jarda, ela mede 91,44 centímetros, quase 1 metro. Lembrando que 1 metro mede 100 centímetros. Então, uma jarda, que é a unidade de medida da grandeza comprimento, que também se utiliza nos Estados Unidos, vocês podem ver que naqueles jogos de futebol americano, eles lançam aquela bola e eles falam 3 jardas, 4 jardas, não sei o que e tal. Eles sempre estão utilizando essa medida que é jarda. Então, uma jarda é quase 1 metro, é 91,44. Aí, além da grandeza comprimento, eu vou explorar aqui a grandeza temperatura. Então, falando em temperatura, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. 0 graus é quando a água começa a virar gelo, o ponto em que a água sai do estado líquido para o estado sólido, ela vira gelo. Então, em graus Celsius, são 0 graus. Já na escala Fahrenheit, mede 32 graus. E eu tenho outra escala aqui também, que é a Kelvin. Ou seja, a água vira gelo em 0 graus Celsius, se eu estiver usando a escala Celsius. E se eu estiver usando a escala Fahrenheit, é 273,15 graus Fahrenheit. E aqui embaixo ele me dá a fórmula também. Ó. Então, por exemplo, se você quer transformar graus Celsius em Kelvin, você pega a temperatura lá, a medida, soma com 273,15. E aí você já tem essa temperatura em Kelvin. Por exemplo, 100 graus. 100 graus é a temperatura em que a água se transforma em vapor. Isso em graus Celsius são 100 graus Celsius. Em Kelvin são 373,15 graus Kelvin. Se for em Fahrenheit, em Fahrenheit são 212. Olha a fórmula de transformar graus Celsius para Fahrenheit. Eu pego 100 graus Celsius, né, 100, multiplico por 9/5 por essa fração e somo com 32. Então aí eu tenho já a transformação de Celsius para Fahrenheit. Vamos ver outra unidade aqui, outra grandeza, melhor dizendo. A grandeza de massa. Então aqui eu tenho quilograma, olha só, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Vamos ver quanto é 1 quilograma em libras. Então 1 quilograma em libras equivale a 2,204,62 libras. Agora vamos ver uma libra em grama, em quilo. Aqui, ó, libra em grama. Olha aí, uma libra equivale a 453,592 gramas. Então, uma libra é quase meio quilo. 2 libras. 2 libras são 907,185. Quer dizer, 2 libras, ela chega perto de 1 quilo. Né? Lembrando que 1 quilo são 1000 gramas. Aqui eu tenho 907 gramas. Uma outra unidade de medida que é usada na Inglaterra, inclusive lá na Guiana Inglesa, é a onça. Então vamos ver quanto que equivale uma onça. Uma onça transformada para grama, então uma onça equivale a 28,34 gramas. Quer dizer, quase 30 gramas. Então se você vai comprar, por exemplo, lá no garimpo a moeda que se usa é ouro. Lá no garimpo da Guiana é o peso em onça. Então eu vou comprar, sei lá, um sapato que estão vendendo. Aí o cara, quanto é o sapato? O cara fala, são 3 onças. Melhor, 3 onças está muito caro, né? Então quanto é um sapato? Meia onça de ouro.
Quer dizer, eu vou ter que dar 14 gramas de ouro para o camarada. Então meia onça, 14 gramas. Uma onça. Uma onça são 28 gramas. Aí se eu quero transformar gramas em onça, eu divido o valor da massa por 28,35. Então quer dizer, se eu quero sair de grama e vir para cá, o que nós estamos explorando aqui? A conversão de unidade de medidas. Então se você for comprar alguma coisa lá na Guiana, ou melhor dizendo, você pergunta o peso lá, sei lá, você vai comprar um cordão de ouro, pronto. Aí o cara te diz, aí tu pergunta, quanto pesa esse cordão de ouro? Qual é a massa dele? Qual é o peso? Aí o cara disse, olha, esse cordão de ouro ele tem 1 onça. Pesa 1 onça. O que quer dizer para você? O peso daquele cordão, a massa daquele cordão é 1 onça. Para nós não tem muito significado aqui no Brasil, porque nós não utilizamos a unidade de onça. Mas quando você pega a onça e transforma em grama, aí você vê que são 28 gramas o cordão. Então um cordão de ouro que pesa 28 gramas. Ok? Se ele disser que pesa 2 onças, são 56,699 gramas. Quer dizer, quase 57 gramas. Se o cordão pesar 5 onças, ele pesa mais que 100 gramas, ele pesa 141 gramas. Então de onça, aí vem, se eu quero transformar de onça para grama, em vez de dividir, eu multiplico pelo fator multiplicativo que é 28,35. Eu acho interessante vocês irem lá no Google e ficar pesquisando isso aqui, ó. Ficar só fazendo conversão de unidade de medidas. Então a gente viu aqui, olha, uma outra que é importante é de comprimento, né? Aí tem de comprimento, consumo de combustível, frequência, massa, pressão, temperatura, de tempo. Olha aí, tempo. Então, por exemplo, um mês transformado em dias são 30, olha, se você observar, dá mais que 30 dias, né, um mês. Porque tem aquela questão dos meses de 31, aquela coisa toda. Por isso essa transformação. Mas eu quero transformar dias em horas. Olha aí, um dia tem 24 horas. Transformar semana em hora. Então uma semana tem 168 horas. E assim eu estou transformando. Aqui embaixo ele me dá a fórmula. Sempre lembro nesse sentido. Ó. Multiplique o valor, então eu vou daqui para cá. Se eu quero transformar semanas em horas, eu multiplico por 168. Então, por exemplo, 4 semanas tem 672 horas. Uma unidade de medida de tempo maior, aqui o século. Um século, ele tem, vamos colocar aqui em anos. Cadê? Ano. Um século são 100 anos. Um século transformado em meses. Um século tem 1.200 meses. Um século transformado em dias. Um século tem 36.500 dias. Um século transformado em hora. Olha aí. Então dá para você ficar brincando aí com esse negócio de transformação. Ok? Isso aqui eu encontrei no Google, digitando conversor de medidas aqui no buscador do Google. Voltando aqui para a nossa apostila, ele já traz aqui um ponto de reflexão. Ele diz aqui, ó, as missões espaciais sempre apresentam custos enormes. Vocês podem ver os valores aqui, olha. Aqui em cima a gente viu 125 milhões, são valores de custo. Aqui embaixo são 165 milhões. Tudo isso foi gasto com essas missões espaciais aqui. Inclusive aqui você tem a foto da sonda, né? A sonda Mars Polar Lander. Aqui estava em fase de montagem. A empresa que montou foi a Lockheed Martin. Isso em 1998. Então, é interessante vocês lerem esses textos para vocês ampliarem os conhecimentos de vocês aí. Você vê quando você vai fazer uma redação, o que manda muito é o conhecimento que você tem sobre aquele assunto. Então, depois que você fizer a leitura daquele texto, você já está apto a resolver esse exercício aqui, que é a quarta atividade desse bimestre. E
a primeira questão aqui, ela diz o seguinte: qual é a distância de sua casa até a escola? Bom, além de querer saber qual a distância da sua casa até a escola, ele quer saber o que você usou para medir. Então, quer dizer, se você não escrever aqui qual instrumento você usou para medir essa distância, a pergunta está respondida de forma incompleta. Então, você tem que dizer qual a distância da sua casa até a escola e também dizer que instrumento você utilizou. Aí você tem vários instrumentos que você pode utilizar para medir essa distância. Eu quero deixar aí por conta da imaginação de vocês aí, melhor dizendo, da criatividade de vocês. Aí a gente passa aqui para a questão número 2. Veja que essas questões elas devem ser resolvidas baseadas no texto. Então aqui, ó, com base no texto, pesquise sobre a equivalência das medidas mencionadas. Qual é o valor de 1 metro em pés e 1 quilograma em libras? Então aqui são conversões, né? Ele quer que você faça conversões. Ele quer que você vai dizer assim: 1 metro é igual a tanto pés. Aí aqui é a outra. 1 quilograma equivale a tanto libras. Então são duas perguntas numa só. Ele quer saber quantos pés tem 1 metro e quantas libras tem 1 quilograma. Aí você pode pesquisar, inclusive, lá naquela tabela de conversão do Google. Aí ele diz aqui a terceira questão. A massa total de uma nave é 629 quilos. Então a massa dessa nave, o peso dela é 629 quilos. Aí a pergunta dele é isso: quanto que equivale 629 quilogramas em libras? Aí você vai fazer a conversão também. Então aí, só para título de ajudá-los a resolver essa questão, essa terceira, eu tenho a conversão aqui, que uma libra ela equivale a 453,592 gramas. Então, por exemplo, sei lá, se alguma coisa pesa 20 quilos, quanto que é isso aqui em libras? Ok? Então, o que eu quero, na verdade, aqui? Eu quero transformar 20 quilogramas em libras. Ok? Na verdade, a palavra não é nem transformar, é converter. Quero converter. Então, converter 20 kg em libras. Veja que aqui na minha conversão, eu estou dizendo que 1 libra equivale a 453,592 gramas. Mas o peso aqui, a massa que eu quero converter, ela está em quilos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar 20 kg em gramas. Ok? Então como é que eu faço isso? Olha, se 1 kg ele tem 1000 gramas, então eu posso dizer que 20 kg ele tem 20 kg, ele tem X gramas. Olha, eu montei uma razão e proporção aqui. Eu disse assim, olha, eu já sei essa verdade aqui, que 1 kg tem 1000 gramas. 1 kg tem 1000 gramas. E como eu quero transformar 20 kg em gramas, eu coloquei o 20 kg embaixo de 1 kg. E aqui embaixo de 1000 gramas é o que eu quero encontrar. É a transformação de 20 kg em gramas. Por isso eu coloquei X. Aí eu vou fazer a multiplicação assim, cruza. Então vai ficar 1 kg vezes X é 1 kg X. 20 vezes 1000 são 20 mil. Quilo vezes gramas, quilo vezes gramas. Agora eu vou isolar o X. Então vai ficar assim, ó, X é igual, o que já está do outro lado, que é 20 mil quilograma grama, dividido por quilograma. Então X vai ser igual, cancela aqui e aqui, então vai ficar 20 mil grama. Quer dizer, 20 quilogramas transformado em gramas é só multiplicar por 1000. Olha aí, foi isso que ele fez aqui, ó. Então 20 vezes 1000 dá 20 mil. Agora sim, o que eu vou usar para a conversão aqui é gramas.
Aí eu vou fazer desse jeito aqui, olha. Uma libra é LB, tá? Uma libra é igual a 453,592 gramas. Então eu quero transformar 20 kg em libra. Então o que eu quero é achar libra. X, 20 kg eu já transformei em gramas, já sei que é 20.000 gramas. Veja que aqui vai libras, eu vou encontrar libras. Aqui tem que estar em grama e aqui também tem que estar em grama. Tem que estar na mesma unidade, senão eu vou ter problema aqui, ó. Por isso que eu transformei 20 kg em gramas. Aí eu vou fazer aqui a multiplicação. X vezes 453,592, 453,592x, 1 vezes 20.000, 20.000. Isolando o x vai ficar assim, ó, 20.000. Esse aqui que está multiplicando, ele passa aqui para baixo dividindo. Aí eu tenho só que fazer a divisão aqui. Então é 20.000 dividido por 453,92. 453,92. Aí. É igual. Olha aí, 44,06 libras. 44,06 libras, que é LB. Então, transformando, veja o que eu fiz aqui. Transformando 20 kg em libras, 20 kg vai dar 44,06 libras. Vamos verificar aqui no conversor, ver se é isso mesmo. Então, eu estou transformando 20 kg, aqui ó, quilogramas, 20 kg em libras. Em libras. Olha aí, ó. 44,0925, porque ele faz um arredondamento, mas é aproximadamente o que nós encontramos mesmo. 44,06. Então, de forma semelhante, vocês vão fazer esse aqui, olha. Vocês vão transformar 629 kg, que é o peso da nave, vocês vão transformar isso aqui em libras. Aí vão usar esse método aí que eu utilizei. Aí a gente passa aqui para a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó, a nave espacial deveria efetuar sua inserção na órbita de Marte a uma altitude de 150 km da superfície. Faça uma estimativa. A quantos pés corresponde a distância onde a nave espacial deveria efetuar sua inserção? Então, em resumo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 150 km, né? Está na unidade métrica decimal, que é a que a gente usa, e vão transformar esse comprimento de 150, vocês vão converter para pés. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever 150 km em pés. Vão converter 150 km para a unidade de medida chamada pés. E aí a gente passa para a quinta. A sonda espacial tinha o formato de uma caixa com medidas de 2,1 de altura, 1,6 de largura e 2 metros de profundidade. Faça uma representação dessa caixa. Quantos litros de água você estima que cabe nessa caixa? Pessoal, imagine uma caixa de sapato. Então é nesse formato que eu estou dizendo que a sonda espacial se apresenta. Aí quais são as medidas dessa caixa de sapato? O lado maior é 2,1. A altura dela são 2 metros. Ó. E a largura de 1,6. Então ele quer primeiro que você desenhe essa caixa. Eu vou mostrar como que a gente faz para desenhar uma caixa. Bom, para desenhar uma caixa você pode fazer assim. Ó. Você pode pegar a forma mais fácil de se desenhar uma caixa. Você primeiro desenha um retângulo. Dentro desse retângulo, mais ou menos aqui, você desenha outro retângulo. Aqui, ó. Olha. Aí você liga os cantinhos, esse para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. Pronto, tá a caixa desenhada. Ó.
Se você quiser dar mais efeito nessa caixa, você pode apagar essa parte aqui, ó. Essa. Porque seria coisas que estão dentro da caixa, não dá para ver, né? E aqui, ó. Tá aí, ó. Então tá aí a nossa caixa. Aí as medidas que ele fala da caixa. Eu tenho a altura dela, aqui, ó. A altura. Aí ele fala mais da largura da caixa. Então a largura seria aqui, a largura da caixa. E a profundidade seria aqui, ó. Profundidade. Aqui, daqui para cá. Aí essa é a caixa. Aí ele quer saber o seguinte: quanto que cabe de água aqui dentro? Bom, para fazer esse cálculo aqui, vocês vão precisar de uma escala de transformação. Aí eu digo para vocês o seguinte, ó. Quando vocês fizerem o cálculo cúbico disso aqui, para descobrir o volume dessa figura, vocês têm uma conversão que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Aí, ó, tem essa conversão aqui. Eu vou fazer um exemplo para vocês terem uma ideia mais precisa da coisa, tá? Então, no meu exemplo, eu tenho aqui uma caixa e ela tem essas medidas. Ela mede 1 metro por 2 metros por 3 metros aqui, ó. Então, a primeira, eu quero saber quantos litros de água cabem nessa caixa. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o volume da caixa. Então, o volume vai ser igual, eu vou pegar as três medidas, 1 vezes 2 vezes 3. Então, o volume vai ser igual a 6, veja só, M vezes M vezes M. Então, 6 metros cúbicos. Olha aí, ó. M vezes M vezes M, que são essas medidas aqui, olha. 1 metro vezes 2 metros vezes 3 metros. Daqui, ó. Então, M vezes M vezes M, M é a terceira. Então, volume é dado sempre com a unidade de medida elevada ao cubo. Então, o volume dessa caixa aqui é de 6 metros cúbicos. Ainda não é a resposta da pergunta que ele está fazendo. Aí eu sei o seguinte, pela conversão, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Tá aí, ó. Então é baseado nessa informação aqui que eu vou responder. Então aqui eu já calculei o volume da minha caixa, que são 6 metros cúbicos, e eu tenho uma conversão que diz que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Aí eu vou montar uma regra de 3 aqui, olha. Como? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. É essa verdade que está escrita aqui, ó. Então eu quero saber 6.000 metros cúbicos. Veja só, desse lado eu estou usando metro cúbico, desse lado é litro. Então 6 metros cúbicos vem para cá. E aqui vai ficar X. Veja só, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então 6 metros cúbicos equivale a X. Aí eu vou multiplicar em cruz assim, ó. 1m terceira vezes X é M terceira X. 6 metros cúbicos vezes 1000 litros, 6 vezes 1000 dá 6.000, M é a terceira, L. Agora isolando o X. O X que está, o M terceiro que está multiplicando aqui, ele passa para cá dividindo. E aí eu posso cancelar aqui, ó. E eu tenho um resultado. X é igual a 6.000 litros. Quer dizer, aquela minha caixa d'água, essa minha caixa d'água aqui, divididas 1, 2, 3, ela cabe 6.000 litros de água. Semelhantemente vocês vão fazer de vocês aí, tá? Bom, então essa aí foi a explanação do conteúdo, juntamente com a explicação de como fazer a atividade. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Fui!